Boa noite, que bom que vocês estão com a gente. Mais um Metrópolis começando, sexta-feira. E a gente, eu vou confessar, ainda tá assim, anestesiado, talvez uma ressaquinha, porque foi um festão de 35 anos. Cunha Júnior, boa noite. Boa noite, Didi, boa noite para você que está em casa. Pois é, nós estamos de volta aqui ao nosso estúdio, não é? E vocês já estão vendo aqui com um dos nossos presentes que a Aline Bispo fez especialmente para a gente durante a festa do aniversário na semana passada. Ai, que festona! A Aline Bispo é uma artista visual, ilustradora, produz capas de livro, cria estampas de moda e faz muitas pinturas, como está aqui no estúdio do Metrópolis. Inclusive, a inspiração deste trabalho, ela trouxe de uma das suas obras expostas no Parque Minhocão, aqui em São Paulo. E que recebeu o título de uma homenagem ao Metrópolis. A Aline explicou que essas mãos representam a expansão da criatividade, as mãos de quem cria e de quem produz cultura. Por isso, Aline, muito obrigado. É um prazer ter você aqui com a gente, agora bem pertinho. E aí, nós? Bora começar esse programa? Porque as comemorações dos 35 anos vão continuar o ano todo, a gente não vai parar. Olha quanta atração bacana tem hoje pra você. Cantei, como é cruel cantar assim. Diogo Vilela é Calbi Peixoto no teatro. Um show que nos transporta para os grandes momentos da carreira de uma das vozes mais marcantes da música brasileira. Estou morrendo de saudade. Rio tem uma praia sem fim. Rio, você que foi feito pra mim. Para nós os homens, uma gravidez. Inspirado numa história que teria sido vivida pelo escritor alemão Franz Kafka, o musical Kafka e a Boneca emociona pais e filhos. Eu acho que foi pelas cartas, a emoção, as músicas, acho que foi tudo. Na fotografia ou na música, retraçar a história do povo preto para concretizar novas trajetórias. Os caminhos se cruzam neste resgate da memória negra, numa ponte entre o passado e o futuro. Eu dedico esse disco, dedico o Bi para todas as mulheres que me fizeram aprender pelo amor, pela dor ou pela fé, o que é estar viva e livre. Desculpa, mas eu vou falar de amor. O ódio já tá demais. Um disco que traz a sua cultura afro-mineira, que é um disco de dualidades, de festa, de fé, de corpo. O que o Bi representa na sua carreira e o que ele traz pra gente? O último EP que eu trouxe em 2020, em meio à pandemia, eu já apresentei um pouco da pesquisa que tá no Bi, né? E ainda continuo com aquelas raízes afro-mineiras, do tambor mineiro, do congado e da MPB que tinha no primeiro disco, mas agora trazendo uma outra roupagem, uma pegada mais dançante também, com beats, então, né, misturando com outros elementos contemporâneos que a gente tem. Vem trenzinho toda hora, toda, vem, bichinha, vem beijar, vem, bem de leve, vem de leve, vem. O lado A, Amor e Pele, ele traz uma mulher que ama, que é sensual, que sente prazer, que, né, quer viver a vida, viver paixões, amores e desamores, né? Ele é um lado pulsante. E o lado B, ele é mais reflexivo, ele traz essa mulher que luta, né? E que está buscando uma evolução espiritual, uma evolução enquanto cidadã, espera algo melhor para o mundo. E sem perder de vista, né, os elos, as conexões, assim. É hora de preta amar, é hora de preta amar, é hora de preta amar, é hora de preta amar. Marisol participa em Preta Amar, porque eu achei que seria essencial esse símbolo, né, de
nós mulheres cantando juntas, que é Sim. hora de Preta Mar. Né? Tamar, Isso vira, sim. isso vira um mantra, né? As retinas com as 7 cores. É hora de Preta Mar. É hora de Preta Mar. E o Djonga em Ogunhezaya Bass também trazendo isso que que a gente não tá sozinho. Eu vim Ogum me procurar. Ogum é rei e guerreiro. A gente está no momento presente aqui, mas bebe de um passado e ao mesmo tempo tem um olhar futurista, né? Do que a gente espera pra gente, né? Pro povo preto, pras mulheres, pro mundo, né? Se eu tô atrás do malote, deixa forte. Tombo tanque de guerra com uma faca. Faço terra arrasada, terra fértil. As batalhas se vão, só fico as marcas. É algum general, não briga à toa. Mas da sua palavra ninguém caçoa. Nunca volta sozinho da caçada. Nascida em Tabira, terra que respira poesia, respira Drummond. E que tem muitos outros artistas também, né? Então eu cresci respirando muito isso. A gente estuda muito a obra de Drummond aqui, e depois encontrando outros, né, outras personalidades, Adélia Prado, Conceição Evaristo, que é a minha diva maior. O futuro e o presente são ancestrais, Maíra? Costumo dizer assim que o futuro e o presente, né, é mulher, é feminino, é o sorriso de uma irmã preta, né? Essa força das mulheres que estão no nosso entorno, né? Essa força feminina cura, muito forte. Garganta grita uma voz mulher, uma dose de caos, uma dose de cura, a golpe. Eu vim de lá pra lhe contar de onde vem você e onde isso vai dar. Thiago, como é que você começou a sua carreira? Rapaz, comecei minha carreira com 16 anos, morava no Rio de Janeiro, na verdade, sempre fui um curioso com design. Minha família comprou uma câmera, aquelas bem pequenininhas da década, eu acho que dos anos 2000, eu acho, aquelas 3 megapixels, né? E eu fazia fotos no computador que a gente tinha na época para criar artes em cima. Fotografia em si tem 17 anos, mas a pesquisa com inteligência artificial e resgate da memória negra dentro disso é desde janeiro. Me conta como é que começou então isso, de você começar a trabalhar com inteligência artificial? Uma amiga me apresentou, ela comentou comigo sobre a plataforma. Ela falou, cara, tem uma plataforma nova onde você cria através da palavra. E essa frase me pegou, falei, cara, criar através da palavra, né? Que coisa curiosa, assim. Me deparei com um infinito, praticamente. Vou dar um exemplo, né? Eu coloco para ela, eu quero uma câmera aberta em um dia de sol, um homem negro na praia de Salvador, com uma 35mm com 1.4 de abertura, um RGB puxado para tons quentes. É essa descrição que eu vou dando, sabe? O que me pegou dentro disso é justamente isso. A imaginação negra em relação à nossa história, ela tem poucos gatilhos sobre fantasia, sobre afeto, sobre romance. Quando eu comecei a descrever o que eu imaginava, eu percebi que eu imaginava pouco sobre a minha origem, né? E aí eu percebi isso e falei, nossa, eu preciso pesquisar mais e imaginar mais e dar mais braços e ramificar isso para que eu consiga mudar a imaginação dos meus filhos, talvez, ou a imaginação dos meus pais sobre de onde eles vieram, sobre de onde eu vim, né? E você criou essa série que se chama Índigos. Olha, inicialmente eu fiquei me perguntando como seria se a história de fato dessa terra tropical, né, que na época não teria o nome de Brasil, se desse se as tribos africanas tivessem vindo para cá de forma autônoma, se tivessem vindo para cá por curiosidade, por querer mais ferramentas. Nessas pesquisas e também com fundamentos de terreiro, eu trabalho no terreiro tem 6 anos, a gente estuda muito as ervas, né, e o índigo ele vem muito do anis, que é uma erva muito forte. Eles falam que o anis ele clareia a sua áurea, é uma erva de limpeza, e na África também tem isso. Só que além de ser uma erva mística dentro do candomblé,
ele também trabalha com tingimento de roupa. Ele traz o tingimento azul para a roupa, né? Acho necessário a gente começar a imaginar isso. Acho que isso não foi permitido, de certa forma. Ainda mais para o povo preto mesmo, assim. Imaginar essas possibilidades. Chegamos aqui com muita riqueza, né? Muita sabedoria, né? Que essa sabedoria, ela não foi aproveitada de certa forma, né? Você foi chamado, vai ser transmutado em energia. É impressionante, né, o que a inteligência artificial faz. Claro que tem que ter a criatividade humana ali por trás, mas é impressionante, não é? Bom, conhecido por suas obras modernistas, pouco se sabe sobre o encontro entre o escritor Franz Kafka com uma garotinha que tinha acabado de perder a sua boneca num parque. Mas especula-se que foi a partir desse encontro que o autor voltou a ter gosto assim por escrever poucos meses antes da sua morte. Olha, haja coração, viu? Porque é a emoção que conduz o musical Kafka e a Boneca. O vídeo-repórter Rodrigo Leitão esteve até lá, inclusive com uma caixinha de lenços extra. Vamos ver? Para nós os homens, uma gravidez de fora é tão bonita. Kafka e a Boneca é um musical familiar que ensina a como tratar a perda para uma criança. Além disso, a gente fala um pouco sobre a relação entre pais e filhos. O ouvir, o escutar, a forma como você se direciona ao seu filho, o quanto é importante você escutar nos dias de hoje, ficar atento a todos os sinais que o filho vai demonstrando. Então, acho que tem muito a ver com isso. É uma reflexão muito profunda, eu acho. Um lápis, um giz, como escrever uma história feliz. Essa história ela é completamente diferente do que a gente conhece sobre Kafka, né? O mundo kafkaniano ele é muito mais complexo e ele é mais escuro. Essa história ela é mais colorida, é um Kafka revisando a sua vida, talvez. Agora as palavras são minhas amigas, a vida da Lia me inspira e intriga. Criando essa história de que a boneca dela foi viajar para vários países e a cada país ela entrega uma lição para essa criança, um ensinamento. Não aceitar convite de estranhos, comer verduras, respeitar os pais e entender que às vezes quando a gente perde alguma coisa, ela não foi embora, ela permanece dentro da gente. Chegamos ao Brasil! Acho que eu nunca vi um lugar tão lindo! Ela consegue conquistar tanto a criança pela parte lúdica, pelas histórias que são contadas pelo Kafka na peça, mas também a forma que ela lida com as relações entre pai, filho, mãe e filha, entre uma pessoa que quer ter filhos e não tem, são várias relações muito profundas que vão se estabelecendo e que emocionam assim a quem assiste. Deixa ela em paz, eu vou chamar a polícia. Moça, espera! Olha o que você fez! E a gente tem momentos mais sérios, momentos emocionantes e que pegam assim a plateia, muito inclusive. A gente escuta barulhinhos de choro ou algumas reaçõezinhas assim das crianças. Os pais assim ficam super emocionados. Nossa, eu chorei, foi muito legal. Eu chorei um monte de vezes, todo mundo chorou. Quem chorou aqui? Chorei mais. Eu acho que foi pelas cartas, a emoção, as músicas, acho que foi tudo. Primeira cena eu já estava chorando, falei que o choro é livre nessa peça. Muito emocionante, homenagem a Marielle, uma mulher negra no protagonismo também. Adorei, nossa, é emocionante. Chorou também? Também. E essa semana o Observatório Itaú Cultural lançou uma plataforma que mede o produto interno bruto da economia, da cultura e das indústrias criativas no Brasil. De acordo com o levantamento, os setores empregam direta e indiretamente 7 milhões e 400 mil trabalhadores em todo o país. O segmento responde por 3,11% das riquezas geradas
por aqui, o que equivale a mais de 230 bilhões de reais. Esses são dados que vão orientar as políticas públicas que devem nortear futuros debates pelo país. Todas essas informações estão disponíveis no site do Itaú Cultural. E se você está procurando um programa para o fim de semana, tem mais uma dica. O espetáculo Pessoas, da Estúdio 3 Companhia de Dança. A gente está vendo imagens da montagem, que é uma homenagem ao processo criativo de Fernando Pessoa. O espaço cênico é todo coberto por resíduos de papel que representam fragmentos poéticos do autor. E baús que guardam as emoções humanas reveladas em suas poesias. Olha que lindo. É neste sábado e domingo no Teatro Sérgio Cardoso e de graça. Que belo programa, hein? E o Metrópolis volta daqui a pouco. E por falar em saudade, onde anda você? Onde anda seus olhos que a gente não vê? Onde anda esse corpo que me deixou louco de tanto prazer? E por falar em beleza, onde anda a canção que se ouvia na noite nos bares de então, onde a gente ficava, onde a gente se amava em total solidão. Pois é, esse é o Diogo Vilela interpretando com maestria uma das vozes mais marcantes da música popular brasileira, Calbi Peixoto. O Diogo está aqui em São Paulo com um show Calbi, uma paixão, que percorre toda a vida e a carreira do próprio Calbi, claro. E claro que ele está com a gente porque queremos saber mais sobre esse espetáculo. Boa noite, Diogo. Seja bem-vindo ao Metrópolis. Tudo aqui, bem? Rapaz. Prazer estar aqui. Querido, esse formato, eu fiquei sabendo que ele nasceu durante a pandemia. Isso. E você fez uma live, foi isso? Foi. Despretensiosamente. Exatamente. Se bem que não existe coisa despretensiosa na sua vida, né? Não, pois é, mas não, nesse foi sim, porque nós estávamos todos traumatizados, né? Sim. Então estava um clima muito triste. E aí um produtor do Rio falou, por favor, vem aqui cantar as músicas do Calbi. E como eu não estava podendo ir fazer as aulas, que eu faço aula há 26 anos seguidos. Meu professor hoje tem 90 anos, super em cima, um cara, Vitor Prochet. Uhum. E eu faço vocalize, é um trabalho técnico muito, muito apurado. Então, eu fiz umas vocalizes e fui lá fazer. Aí teve uma repercussão muito grande. E eu vi que as pessoas gostam da personagem Calbi porque ela traz um afeto. Uhum. Tem um afeto e uma lembrança de músicas muito apaixonadas. Músicas lindas, né? Do repertório dele. E essa live fez um tremendo sucesso, né? Foi, mais de 500 mil views, sei lá, foi uma coisa... A gente ficou impressionado. Então, eu nunca remontei nada. Eu te falei, eu produzo teatro há 30 anos. Eu nunca remontei nada que eu fiz, mesmo as peças que me deram prêmio, ou mesmo as peças, assim, que o êxito foi total. Eu nunca repito, porque eu sempre estou querendo novo, né? Uhum. A gente trabalhando. Mas aí eu tive que, depois da pandemia, eu sugeri ao Flávio Marinho que fizesse um roteiro e eu, como Calbi na primeira pessoa, contaria a minha vida e cantaria as músicas correspondentes do repertório dele, que é imenso e é um repertório que aponta nas coisas pontuais da vida dele, entende? Entendi. Então, é comovente o espetáculo. É um espetáculo que fala de paixão mesmo. Eu acho que a gente mora num mundo hoje que não é tão apaixonado assim. Sim. E as pessoas, quando entram no espetáculo... Porque o teatro tem isso, né? Quando você entra, você não rejeita mais, você passa a gostar daquilo, né? E eu consegui isso com esse espetáculo, que eu acho que nasceu de um sofrimento e tem uma aura de proteção do próprio Calbi, né? Porque ele assistiu, teve a montagem de 2006, né? Isso, 2018. E você recebeu, aliás, o Prêmio Shell e a PCA de melhor ator. Foi muito legal, eu recebi esse prêmio, sim, foi lindo. E eu fiz 2 montagens, uma em 2006 e outra em 2018. Era o repertório dele, entende? E aí ele viu em 2006? Viu. E viu em 2018, mas só que ele faleceu depois. Sim. Ele que falou para mim, olha, porque fala assim, né? Vai lá, você é muito talentoso, sabe? Faz a peça.
Aí eu falei, tá, eu vou fazer. Aí eu remontei, fiquei animado. E a live, aí eu fiz em 2018. Ele faleceu. Depois encerrei Calbi. Porque ele faleceu, inclusive, falei, bom, vamos virar essa página. Falei para minha produtora, vamos partir para outra. Mas aconteceu da live renascer, ressurgir. Fez Incrível, ressurgir né? tudo. Fez. Eu queria que a minha diretora Lu colocasse aquele acervo que nós temos aqui. Vamos ver, Lu? Pode ser? Conceição, eu me lembro muito bem. Vivia no morro a sonhar com coisas que o morro não tem. Lugadinha, flor da recordação. De onde vem, Calbi, essa energia toda? Olha, eu acho que eu nasci mesmo para isso. Eu não seria outra coisa se não fosse cantor, não. Eu sou fissurado mesmo. Até meu grande amor é cantar, sabe? Vou te contar que os olhos já não podem ver. Lindo, né? Lindo demais. Aí o próprio Calbi participando do programa Metrópolis mesmo. Como é que você fez, como é que se faz assim para pegar o timbre, a voz, quando ele canta, quando ele fala? Olha, antes de fazer a primeira montagem da biografia dele, eu estudei 3 anos com o meu professor, o repertório. Porque a ideia foi do meu professor, de eu fazer. Eu já havia feito Nelson Gonçalves no teatro, em 96. E não se havia, na época não se fazia muito personagem cantor, né? Homenagem, vivo, né? E o Nelson estava vivo, e foi um maior sucesso. Ganhei prêmio Michel também. Foi muito legal. Aí depois meu professor falou, poxa, você estuda tanto, faz o Calbi. Eu falei, não. Aí eu vi que eu era barítono como ele, que eu tinha 2 oitavas de Lá, que eu tinha extensão para poder ter suporte técnico para fazer, sem que fosse me expor mal. Claro que eu estou fazendo, reproduzindo, voz é uma só, né? Ninguém tem você pode chegar perto do timbre, mas a voz é dele. Sim. E eu precisava homenageá-lo no sentido técnico de ter alguma semelhança. Claro. E eu também não quis copiar, porque ele foi uma pessoa que, como ele tinha um exotismo, que era o marketing antigo do próprio como é que chama? Empresário de veras. De veras. Esse marketing, ele acabou vendo que aquilo dava frutos. Como ele é muito esperto no marketing de veras, criou ele assim, esse maneira de vestir fez com que ele fosse muito depreciado também. Então, ele foi muito atingido, entende? Eu não quis fazer, eu quis fazer o que eu sinto dele. A minha observação, que é o papel do ator, é observar. Eu acho que reproduz o que observa. Eu acredito na caricatura como sei lá, da comédia, existe a caricatura, eu acho legal, mas não é o caso. E principalmente por ele ter sido muito depreciado na função dele, quando ele era ele mesmo, né? Com as roupas e tudo. E ele afrontava, ele fazia de propósito. E as roupas? As roupas ele deixou para mim uma parte, eu uso no show. A peruca também é dele. Ah, meu, caramba! É dele mesmo? É dele mesmo. Ele deixou para mim e deixou as roupas. Tudo é dele, tudo que está ali é dele, até o anel. Caramba! Mas isso dá uma coisa diferente. Você está usando as coisas que ele usou. Dá. Antes de começar o show, eu fico assim, vem Calbi, vem Calbi. A minha camareira fica de mão dada comigo. E eu tenho combinado com os músicos, porque eles ficam assim, Calbi já chegou? Aí eu falo, não, ainda não, engraçado, né? Não chegou. Aí, de repente, eu ponho a peruca e falo assim, oi, tudo bem? Como é que você tá, então? Vou falando, né? Sim. Aquele jeito, né? Com um grave. Aí todo mundo, Calbi chegou, só depois que põe a peruca. E você conta curiosidades da vida dele, da vida carreira dele. Eu sendo ele, né? Tipo, pode ser uma aqui... tipo, que ele era muito solitário em São Paulo, numa época que ele veio trabalhar na boate do irmão, e que ele
procurava sempre alguém para suportar a vida, que suportasse aquela energia que ele tinha como artista, né? Que ele era uma pessoa também. Então ele queria virar uma pessoa. Nessa hora tem até uma homenagem à Maísa, que eu canto Nemequitepá. Que era a melhor amiga dele. Por curiosidade... Quem? Maísa. A Maísa? Pensei que era uma grande amiga Maria. dele. Não, a Ângela era companheira de trabalho. A Maísa era uma amiga eletiva também, porque eles eram muito juntos, assim. Eu fui pesquisar, como eu sabia que ia entrevistar você, curiosidades a respeito do Calbi. Eu ia perguntar uma curiosidade para você e ia trazer uma. Você até já citou o de Veras, que era o empresário dele. Era empresário. Lá nos anos 50 era um marqueteiro. Era. E tinha aquela história que o de Veras fazia ele usar uns ternos que eram mal costurados e tal, para as fãs chegarem, puxarem e arrancar a roupa e ele sair todo rasgado. Mas as fãs realmente agarravam ele. Sim. Ele era, assim, a beleza do momento. Ele era um cara alto, jovem, com uma voz, era envolvente. As mulheres ficavam loucas. E elas atacavam ele depois do show. Aí, de Veras, teve a ideia de customizar a fama, esse resultado. E aí foi muito legal, porque quando elas agarravam ele, começou a sair, aí saía na imprensa. E ele foi o primeiro cara a gravar um rock and roll no Brasil em português também, né? Isso é. Teve um outro que foi junto com ele, que gravou também, esqueci o nome, isso tem na peça, na primeira peça, na biografia, na primeira montagem, 2006, na primeira montagem. Quando eu fiz a vida dele no palco. A primeira montagem é uma coisa, esse show é outra, entendeu? Então eu te falava desse cara. Era rock and roll em Copacabana, que ele gravou. Em 1957, isso. Nossa, tem tanta história legal. Puxa, uma carreira muito vasta, né? Não, e discos, bastidores, a música que eu acho que depois de Conceição é que as pessoas mais lembram do Calbi. Bastidores é a cara dele, né? Ele tinha pavor de cantar Conceição. Mas bastidores, sim. Gostava. Bastidores ele gostava, mas Conceição, quando pediam, às vezes ele não cantava, não. Ele já deixou o programa sozinho, assim, e falou, não vou cantar, e saía. Engraçado, né? Que era a música que ele mais fez sucesso. Bom, o Diogo Vilela vai ficar em curta temporada aqui no Teatro Liberdade, que fica na rua São Joaquim, 129, no bairro da Liberdade, aqui em São Paulo. Poxa, é um teatro lindo, eu estou muito feliz, principalmente porque tem muito estacionamento em volta. Queria avisar vocês todos que tenham onde guardar o carro com segurança. A área está toda revista lá, está um lugar muito legal. Beleza. Diogo, prazer enorme. Parabéns, parabéns. Valeu. Obrigado. Volto sempre aqui no Metro. Valeu, prazer estar aqui. Bom, e amanhã, às 10 da noite, a TV Cultura transmite a cerimônia de entrega do 33º Prêmio Shell de Teatro, uma celebração aos artistas e espetáculos que se destacaram no Rio de Janeiro e em São Paulo em 2022. As atrizes Léa Garcia e Teuda Bara são as grandes homenageadas desta edição. Então, viva o teatro brasileiro, claro! Viva! E a gente volta já já. 82 anos... E olha que beleza. Estou fazendo teatro. E recebendo essa homenagem linda. A cidade de Paraty, no litoral fluminense, respira jazz a partir desta noite. Acontece por lá a 13ª edição do Bourbon Festival Paraty. Olha, e tem muita gente boa se apresentando ao longo do final de semana. São 2 palcos principais montados no centro de Paraty, além de uma Kombi que atravessa a cidade com jazz itinerante e até apresentações dentro da Igreja Matriz. Toda a programação está no site do evento. O nosso convidado da festa de 35 anos do Metrópolis, você está vendo aí, o Benegão, se apresenta hoje à noite ao lado da banda Black Mantra, numa homenagem a Tim Maia. Coisa boa, hein? E tem amanhã Kevin Gullidge e a sua banda The Blues Groovers no palco Matriz.
Vamos ouvir então um pouquinho só para entrar no clima? Opa, já aceitei. Now when I'm old, I hope the shows are many, and the money, Lord, I hope it's plenty. If I'm lying and I need someone to guide me, bring me to the stage, 'cause the blues is inside me. There's never enough blues for the city. Oh, crowd, you got something? Go on, man, play it. Metrópolis está acabando. Mas a gente segue nas nossas redes sociais com muito mais conteúdos. Não deixem de passar por lá. Segunda-feira nós estamos de volta. Bom fim de semana, beijo e até lá. Beijocas. Playing blues, let me tell you, everybody. I said everybody, he's playing blues. Man, he's playing blues for that city. I'm talking about New Orleans. I'm talking about Baton Rouge. Whether you from the West Bank, the East Bank, New Orleans East, you know what, y'all? We gonna sing it now. We're playing blues for the city. 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 Come on now. Oh, some of y'all don't get it. I guess they think we're not talking about Jackson or Jacksonville. From New York to LA, everybody, I want you to sing it now. O canal do Metrópolis Programa tem mais conteúdos imperdíveis, como esse que você acabou de assistir. Fiquem com a gente e aproveitem muito mais. É só clicar no sininho que a gente te avisa sobre os próximos vídeos. Até lá!